Para encerrar a leitura de hoje, vamos para o capítulo 9, Números, a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída da terra do Egito, no primeiro mês. Então, no comecinho do segundo ano, o Senhor aí falando a Moisés no deserto do Sinai, dizendo o seguinte: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram. Então Deus sempre pedindo para ele celebrar a Páscoa, fazendo essa festa, fazendo essa cerimônia, para que fosse sempre reforçado, para que sempre ficasse na memória do povo de Israel o feito que Deus tinha, feito, né? O ato que Deus tinha feito por eles lá no Egito, a libertação do cativeiro do Egito, certo? Então Deus mandando sempre, reforçando, para que eles celebrassem essa festa, para que eles não esquecessem o que Deus tinha feito por eles. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, né? Ou seja, alguém morreu na família, certo? Eles haviam tocado em alguém morto, era considerado imundo. No mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta ao Senhor a seu determinado no meio dos filhos de Israel, a seu tempo determinado nos filhos. Então interessante que eles disseram: a gente está imundo, tudo bem, a lei de Deus é essa, Deus colocou, determinou, beleza. Agora a gente está imundo, Deus está mandando que os imundos não se cheguem, mas também manda que todo o homem participasse, celebrasse a Páscoa. Como é que a gente fica? Como é que fica a nossa situação? E aí, Moisés lhe disse: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então, ou seja, é como se Moisés não chegava lá e dava a opinião dele. Olha, então eu acho que vocês vão fazer assim, eu vou fazer assim. Não. Tudo que Moisés ia e respondia era mando de Deus. Então Moisés não dava nenhuma resposta, esperava Deus falar. E aí quando Deus falasse, Deus presenciou aquela cena ali, chamava Moisés no canto e dava a resposta que ele transmitiria para o povo. Interessante, ou seja, tudo que Moisés fazia era seguindo a vontade e a permissão de Deus. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, certo? Os ausentes, está ausente esse tempo todinho, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, de tarde a celebrarão, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Ou seja, no caso deles, Deus mandou dizer que, olha, eles vão celebrar, tem que celebrar a Páscoa. Agora eles vão celebrar no mês seguinte, certo? Então daqui a um mês eles vão celebrar a Páscoa deles. Porém, quando o homem for limpo, não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal
tal homem levará o seu pecado. Ou seja, é tão importante celebrar a Páscoa, porque aquele homem que não celebrasse a Páscoa, ele era expulso do meio do povo de Israel. Então, a preocupação desses homens era genuína, era verdadeira, porque se ele não celebrasse a Páscoa, mesmo estando impuros, eles poderiam correr o risco de ser expulsos do meio de Israel. Então aí Deus coloca essa situação para que eles mesmos impuros celebrem, mas não na sua impureza. Eles vão se tornar puros, vão se purificar, e aí daqui a um mês vão celebrar a Páscoa. Vão oferecer ali o sacrifício. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. Então, não havia ali distinção do estrangeiro para quem habitava ali, do natural para o estrangeiro. Se ele quisesse participar, ele estava apto tanto quanto o natural. Ou seja, para mim, dá a entender aqui que desde o princípio Deus estava mostrando que a sua salvação, o ato de Jesus mais tarde de alcançar uma abrangência maior do que apenas o povo de Israel já começava aqui. Porque aqui os gentios já estavam ali aptos de exercer, de participar ali do culto, de participar ali da celebração da Páscoa. Um gentio, um estrangeiro, vamos dizer assim, trazendo para o contexto daqui, era um gentio, um estrangeiro. Então, Deus está mostrando aí que ele vai fazer uma abrangência maior também na figura de Jesus. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Então, vamos levantar a tenda. Foi um trabalho enorme para montar, milimetricamente, tem que montar tudo na frente um do outro, no Oriente, no Ocidente, no Sul, no Norte. Quando se levantava, precisava de uma gama grande de pessoas, uma multidão de pessoas para fazer todo esse serviço. E aí é que está o serviço dos levitas. Então a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda da congregação, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Certo? Então a nuvem cobria, certo? Para que o sol ali, né, não consumisse, não fosse tão forte, né? Então a nuvem estava ali para fazer uma proteção, para melhorar também a questão do clima. E também uma coluna de fogo no findar do dia, à noite, né? Para iluminar, né? Até também para conservar a temperatura, porque no deserto é frio. Certo? E ali era a manifestação da presença de Deus ali no meio deles. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam no lugar onde a nuvem parava. Ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Então, quando a nuvem partia, o povo de Israel tinha que levantar o tabernáculo, a tenda da congregação, e levar os materiais, levar o acampamento todo para onde essa nuvem parava. Então, onde essa nuvem parasse, eles iam ir lá e colocavam a tenda da congregação novamente, instalavam tudo de novo. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o dito do Senhor, assentaram o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Ou seja, toda vez que a nuvem parava, eles paravam também. Colocavam ali a tenda da congregação onde a nuvem parava. E era que quando a nuvem, poucos dias, estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam. E segundo o dito do Senhor, partiam. Então ficava nessa, partindo, parando e partindo, parando e partindo. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partia. Então, a nuvem se mexendo, a nuvem se movia, eles tinham que partir. Eles seguiam, era um ato
extremamente passivo de Deus, ou seja, eles eram passivos de Deus, só podiam se locomover a partir do momento que Deus locomovesse a nuvem. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se, partiam. Então, ou seja, então eles ficavam montando a tenda todo dia, se ela se movesse, todo dia ela se movesse. Não, se ela ficasse 2 dias seguidos no mesmo lugar, aí eles tinham que montar a tenda da congregação. Senão eles só ficavam ali parados esperando a ordem de Deus. Se você ficasse 2 dias, 1 mês, 15 dias, 1 ano, eles iam ficar ali até a nuvem se mexer. Se a nuvem se mexesse, eles iam se deslocar. Ficariam abaixo dela todo o tempo. Se ela ficasse apenas 1 dia, se locomovesse de novo, não havia necessidade de ir. Obviamente não tinha tempo para montar a tenda. Agora se ela passasse mais de 2 dias, no segundo dia ela ficou parada no mesmo canto, aí eles montavam a tenda. Segundo o dito do Senhor, se alojavam-se, e segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinham cuidado segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Então, veja, a palavra aqui é cuidado. Todo o cuidado que eles tinham em obedecer a palavra do Senhor a todo tempo era uma prática exaustiva, cansativa, uma prática contínua no deserto, certo? E eles eram fiéis e mantinham o que Deus mandava. E a gente hoje não quer seguir nada do que Deus manda, não quer seguir nada do que a Bíblia ensina. Então ficamos por aqui hoje. Não deixa de dar um dedão aí no like. Não deixa de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Deus nos abençoe. Valeu.